Olá, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos dar continuar da onde paramos, né? Vamos voltar lá para o nosso estudo de Gênesis, a palavra que o Senhor nos deu. Nós estávamos estudando no vídeo anterior, né? Então, para nós recapitularmos o que nós estudamos na aula passada, né, na palavra que foi passada na semana passada. Então, nós vimos que Abraão tem um chamado, ele recebe esse chamado do pai. A história nos diz que o pai de Abraão, Terá, ele era adorador de muitos ídolos, vendia ídolos, né? Está escrito lá no capítulo 22 de Josué. Então, o contexto em que Abraão vivia era esse, né? Ele vivia num contexto de paganismo, de idolatria, e Deus tira ele de lá porque Deus quer escrever uma nova história na vida desse que foi o nosso primeiro patriarca, né? Aquele que o Senhor faz aliança, né? Faz as alianças com ele, aliança que engloba todas as gerações, né? Povos e línguas da terra. Então Deus tira ele de lá, daquela geografia, daquele local, e separa, traz ele para ser trabalhado, assim como esse processo ele se repete, né, na vida dos outros patriarcas, na vida de Moisés e de outros, né? O Senhor ele retira daquele ambiente, né? Trabalha nele para depois ele usar. E assim foi com Abraão, né? Deus ele tira Abraão de lá, nós vimos na história, faz promessa, né? E Abraão, como nós vimos, né? No último estudo, Abraão, ele, assim como nós, né? Ele não espera a direção do Senhor, ele não espera, né? Ele não consulta Deus sobre o que fazer. Na hora da angústia, na hora da fome, na hora do sofrimento, né? Ele simplesmente toma iniciativa, né? Por conta própria. E como isso é do ser humano, né? Nós temos uma dificuldade de lidar com o tempo, com a espera. A gente vê isso nitidamente lá em Israel, no deserto, quando eles fazem aquele bezerro de ouro, né? Moisés subiu ali, tinha 40 dias e eles já não suportavam mais. Então, a espera, o processo de esperar é algo que em nós, né, nos gera prejuízo, porque nós não aprendemos a esperar. Então, eu quero falar para você, aprenda a esperar. Fala para você mesmo, aprenda a esperar. Nós precisamos aprender a esperar. Então, Abraão, ele não espera, né? Ele, no momento da aflição, no momento da dificuldade, quando vem ali a sua primeira dificuldade, que é a escassez, né? A escassez de alimento, a seca, a dificuldade, o que ele vai, né? O que ele faz? Ele não consulta Deus, né? Parece que a dificuldade, a tribulação, nos traz um desespero tão grande que nos impede de enxergar o quanto o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus do extraordinário. E aí Abraão ele vai, né, vai para o Egito por conta própria. E aí nós tiramos muita lição, né? Porque tem muitas pessoas que só de pensar do pecado dela cair assim, no ouvido de outras pessoas, né? É um pavor tão grande, mas eu quero dizer para você que o pecado, o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos nós está exposto, né? Está exposto. É engraçado que muitas pessoas elas não querem expor o pecado delas, às vezes até para a glória de Deus. Ah, minha filha, que loucura que você está falando isso. Eu falei, como que o meu pecado pode ser para a glória de Deus? Sim, se você é uma pessoa que tem uma fraqueza numa área e Deus te liberta disso, Deus
né? Deus transforma essa sua fraqueza, né? E você vence ela, é um testemunho. Então você está testemunhando. Por isso que todos os servos de Deus que passaram por aqui tiveram o pecado deles expostos, e foi porque o pecado deles estão aqui expostos e eles alcançaram misericórdia, é que nós também devemos ter a humildade, né, de ter os nossos pecados expostos, né? Você imagina que Jesus não teve pecado, mas ele se expôs por nós e levou o nosso pecado, passou aquela vergonha toda, né? E nós, muitas vezes, né, Deus dá vitória na área da vida da gente, a gente não quer testemunhar porque a gente fica com vergonha, a gente fica com vergonha de falar que sofreu, né, de repente um abuso, que sofreu maus tratos, né? E dá glória para Deus que te deu vitória nisso, que te livrou disso. Então você fica com vergonha, você não quer expor o seu pecado para ninguém, você não quer contar que Deus ele te honrou, te glorificou, que Deus te deu vitória e você venceu aquilo no nome de Cristo Jesus, né? Mas todos esses que estão aqui, ó, a vida deles está aqui, ó, contada para mostrar para mim, para você que eles erraram e que a misericórdia de Deus foi na vida deles, né? Na vida deles. Então que isso fique de testemunho para você. E saiba que o seu pecado, ele está mais exposto do que você possa imaginar. Porque o universo inteiro contempla a nossa vida. A nossa vida não está escondida só para nós mesmos, que às vezes queremos nos enganar e achar, né, que ninguém tá vendo, que o ser humano não vê, mas o ser humano pode até não ver, né, o teu cair, o teu pecar, mas saiba que o universo inteiro assiste e todos estão vendo, porque a própria palavra fala que nós somos espetáculos, né, para os mundos. Então, esses pecados aqui, ó, desses homens que pecaram, né, que tiveram a sua fraqueza expostas aqui, alcançaram a graça e a misericórdia de Deus, né? E se você entender isso, você vai ver que Deus ele permite na sua vida o seu erro, né? Para que você aprenda e para que o teu Deus seja glorificado naquilo que ele vai fazer por meio de você, e as pessoas vão ver, né, que tem um Deus na tua vida, um Deus misericordioso, né? Então que o seu testemunho, minha irmã, não fique só para você. Que esse testemunho que Deus gerou em você, às vezes com lágrima, com dor, com sofrimento, ele sirva para aumentar a fé de alguém, para alimentar a fé de alguém. Alguém que de repente está passando por esse processo que você já passou e que Deus te deu graça, te deu vitória nisso. E alguém tenha a sua fé fortalecida. Mas se você guardar para você esse testemunho, ele não vai edificar ninguém. Já pensou se os pecados de Davi, os pecados de Abraão, o pecado de Sara tivesse tudo escondidinho? Nós não iríamos ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque o que mais a gente vê aqui é a misericórdia de Deus, é o quanto eles erraram e o quanto Deus foi misericordioso em perdoar eles e arrumar, né, as veredas dele, trazendo eles, olha, meu filho, você errou, você vai pagar pelo seu erro, mas eu estou aqui, olha, eu estou te direcionando por um caminho novo, um caminho diferente. Então é isso que a gente vai ver aqui. Então eles vão para o Egito, né, eles não esperam em Deus, eles vão para o Egito. Nós vimos lá, Sara é entregue, ele pede para que Sara minta, né, a gente viu a história. E quando eles saem de lá, olha que coisa impressionante. Eles saem ricos, né? Eles vão para lá com dificuldade, eles voltam de lá ricos em bens, né? Sara volta de lá com escravas, com muitos presentes. Mas, queridas, quando eles voltam de lá, eles não trazem apenas, né, as riquezas financeiras, as posses financeiras, eles trazem também, sabe o quê? Maldições, maldição e consequência do que eles fizeram. Porque é o que eu acabei de falar. Deus, ele é tão misericordioso, né, que ele não retém as bênçãos de nós, mas como justo juiz, ele também não vai retirar de nós a consequência do nosso pecado. E pecado é assim, né?
o pecado, independente de você ter ciência ou não, ele vai te afetar. É como na questão da maldição hereditária. Maldição hereditária é algo que, se você não tiver conhecimento dela, ela vai te afetar e você vai ser afetado sem nem saber o porquê, né? Infelizmente, eu congreguei muitos anos da minha vida em uma denominação que não se fala sobre isso, que não se fala sobre a maldição hereditária, coisa que a gente vê aqui, a gente vai ver nitidamente na história de Abraão, essa maldição hereditária que foi gerada nele, passando pro filho dele, para a geração dele. Então, isso, né, afeta os filhos, né, porque Deus, ele fala que ele faz misericórdia até 1000 geração, né, daqueles não, ele traz a consequência até 1000 gerações daqueles que aborrecem, até 10.000 gerações daqueles que fazem a vontade dele. Então, isso é hereditariedade. Então, se lá no seu passado, um parente seu, um ancestral seu, ele caiu em um pecado, e esse pecado, né, não foi corrigido, essa brecha não foi fechada, ela vai atingir gerações de geração, mesmo as pessoas, né, não tendo conhecimento. O fato da pessoa não ter conhecimento não vai isentar ela do sofrimento. E aí, o que acontece? Quando você não tem conhecimento para você entender isso, você não tem também como entender quais as armas que você vai utilizar para batalhar e para vencer isso na sua geração, né? Então, olha só, o que acontece? Sara, ela pega, né, a sua escrava egípcia, ela pega alguém que vem, olha só, Deus já tinha tirado eles lá da Mesopotâmia, tinha separado eles da idolatria, tinha separado eles dos ídolos, porque vamos pensar aqui juntas, né? Você imagina que na sua família e na minha família, a nossa família, ela vem de um contexto justamente como a família de Abraão. Com raríssimas exceções, todos nós, quando nós viemos do mundo, né, como nós assim falamos, né, quando a gente vem do mundo, qual é o contexto espiritual dos nossos parentes, com as suas exceções? Geralmente a gente vem de famílias onde eles bebem, onde eles fumam, onde os princípios do reino, né, não estão contidos ali. Então, Deus, ele nos separa, nos tira, né? Nos chama para fora, assim como ele chamou Abraão para fora, né? Então, Deus nos tira, né? Daquele lugar de adoração, de tudo aquilo. Então, a gente sai daquele ambiente, né? De ir para festas do mundo, fazer todas essas coisas que eles fazem, né? E aí a gente vem agora para uma outra realidade. Então, nós conhecemos a realidade de onde nós viemos, né? E Abraão e Sara, eles também conheciam. E mesmo assim conhecendo, ela vai e pega uma escrava que veio desse contexto, né? De adoração de ídolos pagão, e coloca para gerar um filho que seria um filho da promessa. Um filho que neste filho, né? Estaria, né, a bênção para todas as nações. Então, os relatos dizem, né, alguns sabem dizem que Agar, quando essa menina egípcia, que provavelmente é uma escrava que veio de um contexto de vida, né, sofrida, que foi tirada lá dos seus pais, porque se ela era escrava, com certeza a família dela era uma família humilde, né, ou até mesmo de escravos, porque na cultura da escravidão, os filhos nascidos na casa dos seus senhores pertenciam aos seus senhores, né? Não ao pai e à mãe. Então, essa escrava, quando ela sai ali do Egito e vai morar com Sara, ela tinha aproximadamente 15 anos, quando ela é dada como, né, a concubina para gerar o filho para Sara, no caso, né? Ela tinha por volta dos seus 20, 25 anos, né? Então, Sara faz isso, né? Ela pega, e olha só como, se nós fizermos um contraste aqui com a questão do mundo espiritual, você veja como o inimigo,
ele já manipula, né, as coisas justamente para que ele entre, né, e cause, né, cause desavença, cause desestrutura, porque essa menina, né, essa jovem que vem, né, que é escrava, que vem de lá do Egito, vem com Sara, quando ela se torna, aqui diz, ó, eu vou só, vamos ler aqui no texto, né? Em Gênesis 16, ó, aqui diz versículo, pera, só um pouquinho. Ó, eu vou ler, ó, capítulo 16, eu vou ler a partir do 3, ó. Quanto isso aconteceu, já fazia 10 anos, ou seja, já fazia 10 anos que eles tinham voltado, né, do Egito. Então, quando Sara dá essa escrava para que ela gere o filho, né, já tinha se passado 10 anos. Foi nessa ocasião que Sara, sua esposa, lhe entregou sua serva, a egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Então vamos parar aqui um pouquinho no texto. Olha só. Não é inusitado quando a Bíblia fala assim, ó. Sara fala para Abraão, ó, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Aí eu me pergunto, mas não foi ela que deu a escrava para ele? A ideia não foi dela? Não foi ela que teve essa ideia? Não foi ela que ofereceu? Engraçado, né? Olha como é importante nós pensarmos nas nossas atitudes, naquilo que fazemos. Porque tudo aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, né? Inclusive, dentro do lado da gente vai ter consequência, né? Então, olha a consequência, né? Essa ida para lá, essa ida para o Egito trouxe consequências destruidoras, não só para Abraão, não só para Isaac, e também para, olha quantas pessoas envolvidas no pecado, né? De Abraão com conivência de Sara. Ela tem a ideia, ela oferece a serva. Lembre que no meio disso daí, Deus ele estava reforçando sempre a promessa. Se você ler aqui, né, da história desde o capítulo 12 até o capítulo 20, Deus, de tempos em tempos, ele reforçava a aliança. Deus reforçava a promessa, melhor dizendo, de que ele iria dar esse filho. Mas o desejo deles de alcançar a promessa era tão grande que eles não conseguiram esperar o tempo certo. Aí, olha só, ela tem a ideia, ela oferece a serva para ele, e depois, olha o que acontece, ó. Ela acusa ele, fala assim, ó, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que está grávida, despreza-me. Que o Senhor seja o justo juiz entre mim e você. Então, sabe o que acontece? Ó, Sara coloca a escrava nos braços do esposo. A escrava que não é boba, sabendo, né, dessa promessa de que este filho seria um príncipe herdeiro que herdaria a bênção, porque a bênção, minhas irmãs, nessa época, bênção valia muito mais do que dinheiro, era um valor infinito, porque a bênção, ela está ligada a poder, né? Tanto é que Abraão, ele dá presente para todos os seus filhos, né? E para Isaac, ele dá a bênção e tudo que ele tem. Então, não é assim qualquer coisa gerar, né, um filho de uma promessa, porque sobre Isaac recaía algo muito grande, que é a promessa, que é a aliança, que dele, né, dos patriarcas, descenderia todos os povos, né, descenderia povos, tribos, línguas, nações. Então, quando essa jovem, né, ela se vê nessa condição,
que agora ela não é uma escrava, agora ela não é uma qualquer, agora ela seria a mãe do príncipe herdeiro de um reino. Vocês conseguem entender isso? Então, quando ela se vê nessa situação, o que ela pensa? Ah, agora minha senhora não pode me mandar embora, porque o filho que eu estou gerando no meu ventre, ele é um príncipe, ele é o filho, né, de um patriarca que é um príncipe, Abraão. Então, o que ela fez? Ela se sentiu protegida por esse filho que ela tinha no ventre dela. E agora ela começa a fazer o quê? Desprezar Sara. Ela começa, né? O próprio texto diz, ela começa a provocar, né? Porque afinal de contas, né? O filho estava no ventre dela. Então ela começou a se achar, né? Ela começou a se achar, a se engrandecer. E aí, Sara já começa a colher o fruto da atitude dela, né? Olha a consequência da atitude dela, né? Pega uma novinha, como diz no dia de hoje, né? Pega uma escrava, não bastou ser uma escrava, não bastou ser uma escrava pagã, egípcia, ainda pegou uma escrava novinha e colocou nos braços do seu esposo. E agora ela tá chorando as pitangas. Por quê? Porque ela mesmo, né? Por não ter esperado na promessa, por ter feito como Eva, fez o seu esposo pecar, né? Fez o seu esposo deitar com essa escrava, agora vem a consequência. Mas olha que impressionante isso. Ó, que ela diz assim, ó: coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E aí entra a seguinte questão. Tá, Sara pecou, ela fez isso, ela não pensou na consequência, ela não esperou em Deus, assim como nós fazemos a mesma coisa, né? Então, na mente dela, ela achou que estava solucionando um problema, porque na mente dela era impossível ela engravidar com 100 anos, porque na mente dela, Deus ia dar, Deus fez uma promessa que poderia ser por muitos meios, por meio do Eliezer, né? Ou por meio de uma escrava, que seria filho. Na mente dela, quando Deus disse que ia dar um filho para ela, humanamente, na mente dela, é inconcebível, né? Que fosse por ela. Então, ela, no fundo, imaginou que essa promessa ia se cumprir por outros meios e não por meio do ventre dela. Vocês entenderam? Então, olha o que acontece. Abraão, que não é bobo, né? Gostou, né? Da escrava, de estar com a escrava. E com certeza a escrava, né? Se sentiu ali, ó, a rainha, carregando no ventre dela o príncipe daquela nação, herdeiro de uma promessa. E aí, olha o que acontece, ó, versículo 6. Respondeu Abraão a Sara, ó: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Agora aqui nós também precisamos refletir, ó. Olha aqui, ó, a autoridade, né? Quando a serva era dela. Quando a serva começa a maltratar ela não vai, né, se impor e maltratar a escrava. Era a escrava dela, estava no poder dela, mas olha o que ela faz. Ela vai e fala com seu marido e ela pede para que Deus julgue, porque ela estava se sentindo injustiçada, o que era verdade, né? Por aquela escrava que deveria se submeter a ela, porque ela era a sua senhora. E aí depois que Abraão dá a carta branca, né? Dá o sinal para ela, fala assim, ó: sua serva está em suas mãos. Aqui, né? Abraão liberando Sara, ó: faça o que você quiser com ela. É isso que Abraão está falando. Mas ela não foi antes de consultar Abraão. Primeiro, ela foi e levou a sua queixa, né? E falou assim: olha,
ela está me maltratando porque agora ela tem um filho dela, um filho seu no seu ventre. Que Deus olhe e veja a injustiça que eu estou sofrendo por causa de você. Aí ele fala assim, ó, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Aí, então, Sara tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Então, vamos lá, ó. Até então, né, a escrava estava deitando e rolando, tratando Sara, né, do jeito que ela bem queria. E o Abraão simplesmente estava lá, ó. Não fazia nada. Como muitos maridos, né? Maridos omissos dentro de casa. Tá vendo os filhos maltratar a esposa. Tá vendo a esposa sendo desrespeitada. Aqui o contexto é outro, mas vale. Porque isso aqui eu estou falando de omissão, né? Quando o homem é omisso. Quando vê a sua esposa sendo maltratada pelos seus filhos ou por um funcionário, seja lá quem for, e ele não faz nada, ele finge. Eu conheço muitos pais que defendem os seus filhos no erro e nunca fica do lado das suas esposas, e as suas esposas assim, sofre sendo ofendida, sendo xingada, e o pai tá ali, ó, ele que é a autoridade, né, em vez de tomar uma atitude em favor da sua esposa, ele fica omisso. Às vezes finge que não tá vendo nada, enquanto a sua esposa está sendo oprimida, está sendo xingada, está sendo desrespeitada. E aqui, ó, aí Sara, ela vai e fala para ele, né? Que Deus que tá vendo o meu sofrimento, olhe para mim e julgue. E a culpa vai cair toda em você, porque você está sendo omisso, você tá vendo tudo que tá acontecendo e você não tá fazendo nada. Então a ficha dele cai de que ela está certa, aí ele, então tá bom, vai lá, a escrava é tua, toma a atitude que você achar melhor. E aí, você imagina, né, que pela continuação do texto, dá para se ver que ela já estava tão ferida e tão machucada e sofrendo tanto, que Agar machucou tanto ela, que o texto diz que ela maltratou essa mulher tanto que a mulher não aguentou e fugiu. Essa que é a verdade, tá aí, ó. Ó, no versículo 6 do capítulo 16, ó, de Gênesis. Então Sara tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Ou seja, ela fugiu, ela não aguentava mais. A Bíblia não especifica, mas a gente não precisava nem de especificação para entender o nível que chegou aqui. O caos que chegou aqui, a ponto, né, dessa escrava ser tão maltratada que ela não aguentou e fugiu de lá. Aí, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Às vezes, né, a gente idealiza tanto lares felizes, famílias felizes, sabe? Assim, foi nos colocado nos venderam uma história de família feliz tão falsa, porque quando a gente vem para a escritura, o que a gente mais vê nas famílias é sofrimento, é dor, é luta, é degradação, é tudo. Começando pela família de Eva, e aqui nos patriarcas, na de Davi, em todas. Mas o mundo gospel, né? Não o mundão, porque o mundo eles não usam esses princípios como princípios de vida. Mas a religião dos homens, eles venderam tanto uma história de que você tem que ter uma família feliz, que quando você não consegue, você fica se martirizando, porque você fica com aquela frase na tua cabeça: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você pega uma recessão e você transforma ela em regra. E aí, quando o teu filho não serve a Deus, quando o teu marido não serve a Deus, você se desespera, porque você começa a jogar em você uma culpa que não é sua. E aí, olha para o contexto dessa família. Então, vamos olhar para essa escrava que chega, né, dentro de um lar, dentro de um contexto de uma família, que era uma família, né, instituída por Deus, uma família servindo a Deus, uma família onde o próprio patriarca falava com Deus. Ele era um homem de nome na religião, ou na região, no lugar, ele era um príncipe respeitado, todos respeitavam ele, né?
E aí essa menina vem para essa casa. E qual é o testemunho que essa menina tem nessa casa, desse lar cristão? Vai prestando atenção nisso. O testemunho que ela tem, se fosse hoje, você imagina o que essa moça ia dizer da família de Abraão, da casa de Abraão. Uma senhora, a sua senhora, que pega ela, que entrega ela para o seu marido para engravidar, para gerar filho para ela, e depois maltrata ela. Ai, Vânia, mas mas ela também provocou. De fato, ela também provocou, mas ela foi colocada lá naquele lugar. Ela não pediu para ir para a cama com Abraão. A sua própria senhora colocou ela na cama do seu esposo. Então, parem de fantasiar que nós estamos em uma batalha, e a batalha, ela se dá dentro do nosso lar. Então, o que acontece? Essa escrava, ela é tão maltratada, que ela não aguenta ficar, né? Aí, se a gente olhar para o contexto de vida, porque a gente vê muito, a gente olha muito para Sara, mas vamos voltar os olhos para essa escrava? Vamos voltar os olhos um pouquinho para Agar, né? Para esse ser humano que provavelmente foi tirada dos seus pais ainda muito nova, foi levada lá para o palácio do faraó como escrava, foi dada para Sara, né, de presente como escrava. Então olha o contexto de vida que vem. Aí ela vem para um lar onde ela poderia aprender sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus daquele povo, se converter ao Deus daquele povo, porque já que ela vinha de uma nação, né, de politeísta, que adorava muitos deuses, mas quando ela chega, né, na família cristã, olha o que acontece. Olha o que acontece com essa mulher, né? Então, aí, olha a sequência da história. Ó, então a Agar foge. Ela não suporta tantos maus tratos que ela foge. E aí, olha só, a gente vê Sara, né, com todas as qualidades dela que ela tinha e tudo mais, mas eu quero que você leve a sua mente para pensar, se fosse Agar hoje na televisão contando a história dela e o testemunho dela do que ela viveu na casa de Sara, será que você teria hoje a mesma imagem de Sara, né, que nós como cristãos temos? Você ia ter essa mesma imagem, levando um contexto real da história de tudo que aconteceu? Aí olha o seguinte, ó, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Saraí, a minha senhora. Disse-lhes então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Olha a situação dessa mulher. Olhe, eu tenho certeza que você não vai olhar com Agar, mas com os mesmos olhos depois que você vê essa história por esse prisma. Ó, o anjo encontra ela fugindo. Você imagina? Você consegue imaginar essa escrava? Ela estava longe das suas terras, com certeza não tinha esperança de ver nunca mais a sua parentela, a sua família, seus parentes, porque ela foi vendida, né? Foi entregue, foi dada como mercadoria. Agora ela é maltratada pela sua senhora e ela sai sem rumo, sem direção, uma escrava perdida, sem saber para onde ia. Se coloca aí no lugar dela nesse momento. O anjo encontra ela e pergunta da onde ela veio e para onde ela está indo, ó. E ela diz, ó, estou fugindo de Saraí, a minha senhora, ó. Ela se identifica aqui como uma escrava, é a condição dela. Eu estou fugindo da minha senhora, ó. E o anjo manda ela voltar e se sujeitar àquela mulher. Então pensa aí, se coloca aí por um minuto aí
na pele de Saraí. Pensa, você ser maltratada, você viver esse contexto de vida todo dia, você ser maltratada e alguém chega e fala assim, olha, eu sei que você foi ferida lá, eu sei que te machucaram lá, eu sei que a sua senhora te bateu, mas volte para lá de novo e se sujeite, volte para o lugar da dor, volte para o lugar do sofrimento, volte para você continuar sendo maltratada. Pensa aí, foi isso que o anjo disse. Ó, disse mais o anjo, ó, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhes ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. O Senhor a viu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, o anjo fala assim, ó, o anjo não só pede para que ela volte, mas também enche o coração de esperança, falando para ela que ela teria um filho. E ainda mais, deu o nome desse filho. O nome Ismael foi dado pelo próprio Deus. O próprio Deus deu esse nome para Ismael, que quer dizer Deus ouve, né? Por quê? Porque Deus ouviu a dor daquela mulher. Deus ouviu o sofrimento daquela mulher. E Deus enviou o seu anjo lá para falar com aquela escrava pagã que não era da nação de Israel, que não era do povo de Israel, que não conhecia o Deus de Israel, mas a misericórdia de Deus alcançou aquela mulher. E aí ela volta com a promessa, né? Ela volta com a promessa de que Ismael, né, seria um grande povo. Mas não só a promessa que ele seria um grande povo, mas que também ele seria inimigo, né, dos seus próprios irmãos, como está dizendo aqui, ó. E na sequência, no versículo 3, diz assim, ó, este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Olha que coisa linda, né? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Belairói. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, olha, queridos, olha que coisa impressionante, né? Ela volta para sua senhora, mas agora ela volta com a promessa, né? E o que eu acho mais lindo desse texto é o que ela diz, né? Teria eu visto aquele que me vê? Eu não vi a Deus, mas Deus me viu. Olha que coisa linda o que ela diz. Eu não vi a Deus, eu não vi o Senhor, mas mesmo eu não tendo visto, o Senhor me ouviu. O Senhor me viu, né? Tem um hino que fala isso, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Então, Deus viu a dor daquela escrava, Deus viu o sofrimento, né? Deus viu o sofrimento dela e Deus vai ali, né? E viu o seu anjo e fala com ela. E ela volta, né? Ela obedece, ela volta para sua senhora. Ela tem o filho, né? Com certeza ela conta o relato para Abraão, porque diz que Abraão ele deu, né, o nome de Ismael, o nome que o próprio Deus, né, deu para Ismael. E este filho, ele vai nascer e a contenda não vai parar, os conflitos não vai parar, mas o que eu quero, né, trazer aqui para nós refletirmos, pensarmos nessa história, é que todos estão o tempo todo, né, errando, uns mais, outros menos, eles estão errando,
Mas em tudo isso, né, nós vemos o quê? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus na vida de Abraão, a misericórdia de Deus na vida de Sara, a misericórdia de Deus na vida de Agar. O quanto Deus ele está conduzindo, mesmo quando nós estamos, né, enfiando os pés pelas mãos. Estamos fazendo coisas sem pensar, estamos fazendo coisas sem a direção, estamos fazendo coisas fora do propósito, sem perguntar, sem orar, sem questionar, sem analisar, agindo na emoção, falando sem pensar, pensando a coisa do nosso jeito, idealizando a coisa do nosso jeito. E aí, nessa, né, no não esperar o tempo de Deus, né, como é importante, né, descansarmos na espera, né? Enquanto a gente espera, a gente precisa descansar, porque fé é confiança, fé é confiar. E como que eu digo que eu tenho fé, né? Que eu confio, se eu não sei esperar o tempo de Deus, se eu não sei esperar o agir de Deus na minha vida. Então, fé é confiança. Nós precisamos esperar e descansar nele e não tomarmos decisões, porque, queridas, é o que eu falei no outro vídeo, Deus não vai impedir nenhuma ação da sua parte, da minha parte. Deus, olha, em tudo isso, Deus não impediu Abraão de ir para o Egito sem consultar a Deus. Deus não impediu Sara de entregar a escrava para o seu esposo. Deus já sabia a consequência de tudo isso, mas Deus não impediu. Assim como Deus não impede a mim e a você de fazer nada. Mas a palavra nos orienta de que nós, né, quando nós temos fé, nós confiamos. E a gente tem que confiar e esperar no tempo do Senhor. Esperar a coisa acontecer dentro da vontade, no tempo do Senhor para nós, né? Que nós não sabemos. O tempo não é determinado, Deus nunca determina, né? Ele simplesmente cumpre na data certa, né? Assim como ele não deu data, né? Não deu e deu ao mesmo tempo, né? Porque ele deu primeiro a promessa, né, de que um filho nascido dele, que seria o herdeiro, e um ano antes, quando, né, eles vão ali ter com Abraão na tenda, ele falou, daqui a um ano, no próximo ano nós vamos vir, e Sara dará a luz. Já estava próximo, porque já estava próximo, né, dele vir. Então, nós precisamos esperar, aprender a esperar. A palavra correta é, precisamos aprender a esperar. Como nós estamos nos comportando no tempo da espera. Porque a consequência de nós tomarmos a coisa na nossa mão e queremos fazer do nosso jeito, vai gerar consequência que Deus não vai tirar. Assim como Deus não interfere na nossa atitude de fazer, de falar, ele também não vai interferir na colheita, né? Nós plantamos o que quisermos e colhemos segundo aquilo que plantamos. Assim como Deus não interferiu quando Abraão, ele de livre e espontânea vontade foi. Assim como ele não impediu Sara, a consequência também ele não impediu. Então nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado de não andarmos, né, no nosso querer, na nossa vontade, na nossa direção, mas andarmos sempre na direção dele. Aquietai-vos, sabe? Como o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Te aquieta. Fica na comunhão, mantenha a comunhão e espera no Senhor. Porque quando
Ele vai agir no tempo certo, você não precisa se preocupar. Preocupe-se apenas em fazer a vontade do Pai, em andar na direção que Ele te colocar. Então, ande sempre na direção que o Senhor te colocar. Nunca faça algo fora da vontade de Deus, nem sem perguntar para Ele se é a vontade dEle, né? Então, nós precisamos refletir nisso, porque a história deles não acaba por aqui. Pelo contrário, vai piorar muito. E vou encerrar o vídeo, já está muito longo, mas vamos continuar tirando mais lições dessa família, né? Que depois da família de Adão, Noé, essa é a primeira família que Deus levanta para tirar eles do paganismo e levantar um povo neles, um povo escolhido, chamado, né? Então, vamos continuar, tá bom, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, shalom e até o próximo.